onde nós vamos comentar, pessoal, sobre códigos de status de respostas HTTP. Professor, o que é isso? Basicamente é o seguinte, tenta imaginar que um dia eu fui acessar uma página da web e quando a gente acessa páginas da web, normalmente a gente usa o protocolo HTTP, que é o protocolo de transferência de hipertexto, é o protocolo padrão para acessar as páginas da web, ou a gente utiliza o protocolo HTTPS, que é o protocolo de transferência de hipertexto seguro para acessar páginas da web com conteúdo criptografado. Pois bem, então quando a gente acessa um site e a gente está usando lá esse protocolo HTTP, muitas vezes o site apresenta uma mensagem de erro. Quer dizer, o site nos devolve uma resposta, ou o navegador que a gente está acessando nos devolve uma resposta com um código de erro. E o que nós vamos aprender hoje é o que significam esses códigos de erro quando a gente acessa, por exemplo, algumas páginas da web. Então vem comigo que a gente vai conhecer esses códigos a partir de agora. Por exemplo, ó, acessei um determinado site e esse site me devolveu, o navegador me devolveu ali, ó, 400 bad requests. Ali me informou, me deu um código de erro e eu queria saber o que significa esse código de erro, né? E é para isso que nós estamos nessa aula hoje, né? Então vamos lá. Os códigos, pessoal, que começam com 4, e ali eu botei XX como variáveis, como esse aqui, ó, código 400, né? Então os códigos que começam com 4 são erros do cliente, porque tem erros do lado servidor e tem erros do lado cliente, que é o nosso computador, certo? Então a classe 4xx, ou 4 variável, do código de status vai designar casos em que o cliente parece ter errado. Então nesse caso é um erro que o cliente parece ter errado no acesso, nesse caso, à página da web, certo? Então aqui é sempre bom lembrar que nós temos os erros do cliente, que são aqueles que acessam, por exemplo, os recursos na internet, as páginas da web, entre outros, e existem erros do lado servidor, que são os computadores que oferecem algum tipo de serviço, né? Então o código 400, citado ali naquele exemplo que eu dei, pessoal, é um erro de cliente mesmo, é um erro bad request, que significa solicitação inválida. O caso de aparecer esse código é quando a solicitação não pôde ser entendida pelo servidor devido a um problema de sintaxe, quer dizer, uma sintaxe errada na digitação do endereço. Então o cliente não deve repetir o pedido sem modificações. Está dizendo, olha, deu um erro aí na digitação, provavelmente na sintaxe da solicitação. Então refaça essa solicitação para que tenha a resposta adequada, certo? Esse é o erro 400, o erro 400. Temos também o erro 401, que é o erro de não autenticado e por isso não autorizado. É um erro indicando que eu não estou autorizado, provavelmente porque eu não estou autenticado. Então a solicitação requer uma autenticação do usuário, o cliente deve se autenticar para obter a resposta solicitada. Então tentei acessar uma determinada área de um site que era uma área que exigia a autenticação. E aí, como eu não estava autenticado lá com meu login e senha, ele então considerou que eu não estou autorizado a acessar aquele recurso e me devolveu um erro 401, certo? Tem o erro 402, que aí está falando mais a ver com pagamento. É um erro que indica que há um pagamento necessário, é para uso em sistemas digitais de pagamento, certo? Esse é muito específico. Tem o erro 403 também, que esse significa o forbidden, que é acesso proibido. Aí o servidor entendeu a solicitação, então nesse caso o servidor entendeu a minha solicitação, mas ele está se recusando a atender a minha solicitação. Por quê, professor? Porque a identidade do cliente é conhecida, é tal cliente que quer acessar, mas esse cliente não tem direitos de acessar aquele conteúdo, não tem autorização. Então, nesse caso, o erro 403 é acesso proibido. O servidor reconhece que sou eu que quero acessar aquele recurso e por isso mesmo diz, não, você não tem direito de acessar aquele recurso, acesso proibido para você. Você não tem autorização para acessar aquele recurso. Ok? Tem o erro também 404, que é o not found, não encontrado. É quando o servidor não pôde encontrar o recurso solicitado. Quer dizer, a princípio está tudo direitinho, bem digitado, mas ele não conseguiu encontrar o recurso solicitado. Dá um erro 404, o erro not found, não encontrado.
Bem, existem também, pessoal, os erros do lado servidor. Aí são os erros que começam com o código 5, certo? Os código 4, erro do lado cliente, e os códigos 5, erro do lado servidor. Então são os códigos de status de resposta que começam com o dígito 5, indicam os casos em que o servidor está ciente que errou ou que ele é incapaz de executar a solicitação. Então, erro do lado servidor, certo? Por exemplo, se for 500, aí é um erro interno do servidor. O servidor encontrou uma condição inesperada e impediu ele de atender a solicitação. Deu algum erro interno no servidor, ele joga o erro 500, o erro 500. Já o erro 501.501, esse é de não implementado. O método da requisição não é suportado pelo servidor e não pode ser manipulado. Quer dizer, foi enviado um método para acessar, para realizar a requisição ao servidor, mas esse servidor não consegue manipular, ele não suporta esse método. Então, ele devolve o erro 501 dizendo não está implementado e por isso não consigo dar a resposta. Tem o erro 502, que é de gateway inválido. É quando o servidor, quando atuava como um gateway é uma porta de ligação entre uma rede e outra, certo? Ou como proxy, ele recebeu uma resposta inválida do servidor acessado ao tentar atender a solicitação e por isso ele coloca o erro 502, o bad gateway, ok? Temos também o 503, que é serviço indisponível. Esse é bem simples de entender. No momento, o servidor não consegue lidar com a solicitação devido a uma sobrecarga ou manutenção temporária no servidor. Quer dizer, resolveram fazer manutenção no servidor ou deu uma sobrecarga, muita gente tentando acessar de forma simultânea o servidor, e aí ele diz, ó, o serviço está temporariamente indisponível. Então ele solta lá o erro 503.503. Tem o erro 504, que é um erro de gateway timeout. Aí é um tempo limite para o gateway. Essa resposta de erro é dada quando o servidor está atuando de fato como gateway, mas ele não obtém uma resposta a tempo. E como ele não obteve uma resposta a tempo, ele dá o erro gateway timeout, o 504. O erro 505, HTTP, é de versão não suportada. O servidor não suporta ou ele se recusa, por configuração mesmo, a suportar a versão do protocolo HTTP que foi usada na mensagem de solicitação. Então foi usada uma versão de HTTP na mensagem de solicitação e ele simplesmente não suporta aquela versão do protocolo HTTP. Ele devolve um erro 505 dizendo versão não suportada.